Queremos dar um bem-vindo especial a Rúbia e Vinícius que nos visitam hoje. Que Deus lhes abençoe. Bem-vindos. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. E vamos hoje falar sobre encerrar, É um fechamento na vida de 3 personagens bíblicos. 3 pessoas, 2 estradas. Eu quero ler para você um poema de um poeta famoso chamado Robert Frost. Ele é um poema traduzido, então o original dele é em inglês, mas ele foi traduzido, não foi traduzido por mim não, uma tradução oficial, e ele é bonito. E ele tem tudo a ver com a mensagem de hoje, então eu vou lê-lo. 2 estradas divergiam numa árvore amarela, e me ressenti não poder ambas percorrer, sendo um só viajante. Por muito me detive, e observei uma até quão longe pude, só para observar que na relva desaparecia. Então segui pela outra, tão boa quanto, e talvez por ter melhor reclame, mais ramos possuía, e talvez por ansiar uso, embora enquanto a isso, o caminhar no fim as tivesse marcado por igual. E naquela manhã em ambas igualmente jaziam folhas que passo algum pisara. Deixei a primeira para o outro dia. E sabendo que um caminho leva a outro caminho, duvidei se algum dia eu voltaria. Isto eu hei de contar mais tarde, num suspiro. Em algum ponto, eras e eras ainda nesta existência. 2 estradas bifurcavam numa árvore. Eu trilhei a menos percorrida, e isto fez toda a diferença. O poeta aqui fala de uma bifurcação na estrada, frente a uma árvore amarela. A estrada se dividiu em 2, e ele teve que fazer uma escolha, seguir à direita ou à esquerda. Ele conta que ele olhou para um caminho e para o outro, e ambos pareciam atraentes. A tela anterior, por favor. Ambos pareciam atraentes, porém um parecia menos caminhado do que o outro. Ele mostra nesse poema uma certa indecisão. Ele conta, por exemplo, que ele observou até longe, até o quanto longe ele pôde, antes de decidir. Ele conta também que ele pensou em entrar num caminho e, se fosse necessário, voltar e entrar no outro. Mas ele disse assim: e sabendo que um caminho leva a outro caminho, duvidei se algum dia voltaria. Não sei se você já teve essa experiência na vida, quando você pensou, eu vou experimentar isso aqui, e se não der certo, eu faço aquilo lá. Talvez você veio para a América pensando assim, eu vou lá e se eu não gostar, se não der certo, eu volto para o Brasil e faço isso ou aquilo outro. Mas a verdade é que depois que você entra num caminho, fica muito difícil regressar. E é isso que ele diz. Sabendo que um caminho leva a outro caminho, duvidei se algum dia voltaria. Às vezes você entra num relacionamento pensando, se não der certo, a gente desmancha. É só um namoro, é só um noivado. Se não der certo, a gente desmancha e volta. Volta atrás, começa de novo. A verdade é que depois de começar, muitas vezes a gente não consegue parar. Às vezes a gente permite um pecado na nossa vida, aparentemente pequeno, uma fofoca, uma glutonaria, uma raivinha aqui, uma falta de perdão ali, uma bebidinha aqui, uma bebida social, um filme um pouquinho mais sujo, um pouquinho mais impuro, e a gente permite essa pequena coisinha, pensando, se me incomodar, se Deus falar alguma coisa, eu paro. Mas o que acontece, queridos, como diz o poeta, um caminho leva a outro. E um filme leva a outro. Uma imagem leva a outra. Uma calúnia leva a outra.
um roubo leva a outro, um relacionamento errado leva a outro, uma decisão errada leva a outra. E acabamos chegando a um ponto onde não conseguimos mais voltar. Entendendo isso, o poeta diz assim: isto eu hei de contar mais tarde num suspiro. Em algum tempo, eras e eras, ainda nesta existência. Ainda vivo, eu vou lembrar das minhas decisões. E vou lembrar que 2 estradas bifurcavam numa árvore, e eu trilhei a menos percorrida. E isto fez toda a diferença. Aquela decisão original fez toda a diferença. Hoje nós vamos nos encontrar com 3 pessoas que se depararam com essa bifurcação na estrada. 2 delas escolheram um caminho, a outra escolheu um outro caminho, o caminho menos trilhado. Em 1 Reis 16 até 2 Reis 9, somos apresentados com 3 personagens importantes da Bíblia. O primeiro deles, o profeta Elias. O segundo, o rei Acabe. E a terceira, a rainha Jezabel. Suas vidas são um estudo em contraste. Elias foi um homem com uma missão vinda de Deus. Acabe, por outro lado, um homem sem nenhuma convicção. Jezabel, uma mulher manipuladora. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses personagens. O primeiro deles, Elias. Já estudamos a vida dele e hoje concluímos, resumimos a sua vida. Lembramos que Elias teve um encontro com Deus na caverna. E nessa caverna, e desse encontro, ele recebeu uma mensagem e uma renovação vinda de Deus. Saindo da caverna, Elias tinha 3 tarefas dadas a ele por Deus. Em primeiro lugar, ele foi ungir o rei Azael da Síria. Depois ele foi ungir o próximo rei de Israel, que seria Jeú. E por último, ele escolheu também Eliseu como seu substituto. Elias voltou para o ministério com uma nova visão. Uma visão renovada. Aliás, não era nem uma nova visão. Uma visão renovada. Uma visão cheia de vida novamente. E agora, cheio de vigor e mais ousado do que nunca. Saindo daí, Elias levantou a cabeça e continuou o seu ministério, agora com mais poder, agora com mais ânimo, agora com mais vigor. E nos próximos 9 anos, ele ministraria novamente a Israel, ao rei Acabe, e treinaria o seu substituto, aquele que ministraria depois dele, Eliseu. Vamos falar um pouquinho agora sobre Acabe. Acabe era o rei da nação de Israel na época. Em 1 Reis 20, que é o próximo capítulo, Israel é atacado pelo rei da Síria. A Síria era um país logo ao norte de Israel. A Síria invade Israel, liderados por Ben-Hadad, o seu rei. O rei veio provocar essa briga, uma briga desnecessária. Ele realmente estava provocando uma briga. E ele mandou uma carta ao rei Acabe dizendo assim: tudo que você tem eu quero para mim. Você não pode me negar nada. O que é mais assustador é que Acabe concordou com isso. Acabe respondeu essa carta inicial dizendo: perfeitamente, rei Ben-Hadad, o que você quiser aqui é seu. Acabe nem protestou, ele nem resistiu. Ele cedeu antes de brigar. Bom, quando a carta chegou para Ben-Hadad, Ben-Hadad falou: bom, eu não estou satisfeito. Aí ele manda uma segunda carta para o rei Acabe dizendo assim: sim, mas olha, eu vou enviar meus emissários ao seu palácio e os seus filhos e as suas mulheres que eu quiser, eles vão trazer para mim. E Ben-Hadad leva essa carta aos líderes de Israel e mostra essa carta. E os líderes de Israel dizem aliás, Acabe fez isso. Os líderes de Israel dizem a Acabe: Acabe, você não pode aceitar isso. Você tem que brigar. Aí Deus envia um profeta para Acabe e diz: Acabe, não tolere essa afronta, não aceite isso.
E aí Acabe fica bravo, aí ele fica corajoso. E no versículo 8 do capítulo 20, ele manda uma carta mal criada para Ben-Hadad, e agora ele diz, não vai ser bem assim não, eu concordei no princípio, mas você está querendo briga, então nós vamos brigar. E o profeta veio para Acabe e orientou a ele o que ele devia fazer, e ele obedeceu, e Deus deu a ele uma grande vitória sobre o exército da Síria. Aliás, depois dessa primeira batalha, Ben-Hadad voltou para a Síria desconsolado. E ele e os seus generais concluíram que a razão que eles perderam essa batalha é porque eles lutaram no topo das montanhas. Eles falaram, os deuses de Israel são deuses dos lugares altos. Se a gente brigar nos vales, nos lugares baixos, nós vamos vencer, porque os nossos deuses são deuses dos vales. O profeta avisou a Acabe. Esse mesmo profeta foi para Acabe e falou, Acabe, não se distraia não, porque esse mesmo exército que veio contra você vai voltar daqui a 1 ano. Prepare-se, porque em 1 ano eles vão voltar. E de fato, 12 meses mais tarde, Ben-Hadad voltou com um segundo exército, uma segunda vez com o seu exército, para lutar contra o povo de Israel agora nos vales. O mesmo Deus que é Deus dos topos das montanhas, é Deus também dos vales. Jeová é Jeová, em cima e embaixo e em todos os lugares entre. E por isso ele deu vitória a Acabe, e Acabe mais uma vez derrotou o rei da Síria. No capítulo 21 de 1 Reis, Acabe está no seu palácio, e do seu palácio ele vê do lado uma vinha que pertence a um homem chamado Nabote. Nabote era o dono dessa vinha e Acabe decidiu comprar essa vinha de Nabote. E ele foi até Nabote e fez uma oferta até generosa. Ele falou, Nabote, eu quero a sua vinha. E eu estou disposto a pagar por ela o preço que você der. Aliás, se você quiser uma terra melhor, eu te dou uma terra melhor e maior. Mas eu quero a sua vinha. Nabote disse que não. Possivelmente uma das razões que Nabote disse não é porque na lei de Moisés, a terra era herdada pelos filhos, e os filhos passavam para o neto, e os netos passavam para os bisnetos. A terra pertencia à família. Segundo a lei de Moisés, todo mundo teria terra, todo judeu teria um pedaço de terra para si. Então a terra era herdada de família em família. Você podia sim alugar a sua terra. Se você precisasse de dinheiro, você podia alugar a sua terra, e no ano do jubileu, de 70 em 70 anos, esse aluguel vencia, e a terra era devolvida aos seus donos originais. Entendendo isso, a Bíblia não nos dá os detalhes ou as razões da decisão de Nabote, mas possivelmente por isso, Nabote disse ao rei, não, eu não quero vender a minha terra. E o rei voltou para o palácio, desconsolado, amuado, caído, deprimido, literalmente. A Bíblia diz que ele deitou na sua cama, virou a cara contra a parede e recusou-se de comer. A rainha Jezabel entra em campo. A rainha entrou no quarto e perguntou, o que está se passando, Acabe? E Acabe falou, eu estou muito triste, eu quis comprar. Ele contou a história do que tinha acontecido. E Jezabel falou, bom, não se preocupe, eu vou resolver esse caso. Jezabel planejou um banquete e enviou carta às autoridades da cidade, ao prefeito da cidade e às outras autoridades, dizendo, olha, eu quero que vocês ponham Nabote numa mesa principal, num lugar de honra. Mas durante a festa, eu quero que vocês providenciem que 2 pessoas acusem Nabote de ter pecado contra Deus e contra o seu rei. E depois do banquete, que ele seja apedrejado publicamente. E foi o que aconteceu. Jezabel montou essa cilada, eles subornaram 2 testemunhas, e essas 2 testemunhas mentiram publicamente, e assim Nabote foi apedrejado. A notícia chegou aos ouvidos de Jezabel, porque o prefeito mandou uma cartinha para ela dizendo, cumprimos as suas ordens, Nabote está morto. Ela correu no quarto, chamou Acabe e falou, Acabe, problema resolvido, você pode agora tomar posse da vinha de Nabote. Acabe levantou como se nada tivesse acontecido, lavou seu rosto, foi lá e tomou posse do terreno
de Nabote. Deus enviou Elias, no capítulo 21, versículos 19 a 25, para dizer a Nabote que o que ele tinha feito estava errado e que ele pagaria muito caro por isso. Nabote, Acabe, era um homem sem convicção. Versículo 15 dizia assim: logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu, agora vai e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Acabe, um homem sem convicção, sem caráter e sem integridade. Jezabel, uma mulher controladora e manipuladora, também não temente a Deus. Capítulo 22 de 1 Reis, a história continua. Acabe, rei de Israel, decidiu lutar contra a Síria e pediu ajuda do rei Josafá de Judá. Judá, os irmãos devem lembrar, era o reino do sul. Por que Judá ajudou Acabe? Não sabemos por exato, mas sabemos que a filha de Acabe casou-se com o filho do rei de Judá. Então, aparentemente, estava havendo uma aliança, uma aproximação entre o rei de Israel e o rei de Judá. Lembrem-se que os reis de Judá eram descendentes de Davi e tementes a Deus. Os reis de Israel não temiam a Deus, aliás, tinham a sua própria religião criada por Jeroboão, o primeiro rei de Israel. De qualquer maneira, eles então decidiram ir à batalha juntos e Josafá estava comprando uma briga que não era dele. Deus usou um profeta chamado Micaías, e Micaías arriscou a sua vida, mas avisou aos reis que eles perderiam essa batalha. Aliás, ele avisou a Acabe que ele morreria nessa batalha por causa da rebelião dele contra Deus. Ele ia morrer nessa batalha. Nenhum dos dois creram em Micaías e por isso foram à batalha de qualquer maneira. E a Bíblia conta que durante essa batalha, um soldado pegou uma flecha e, sem mirar, ele simplesmente atirou essa flecha. E essa flecha foi guiada pelo Espírito Santo porque ela atingiu Acabe justamente na ligação da sua armadura, onde a armadura do braço e a armadura do peito se separam, a flecha entrou. E ele foi ferido mortalmente, começou a sangrar, e ele foi então tirado do campo de batalha. Versículo 11, e assim foram andando e conversando, eu passei. No versículo 34, a Bíblia fala sobre isso, 22, 34. E o profeta tinha dito que Acabe morreria e que o seu sangue seria lambido pelos cães. Um sinal de desonra. E assim foi, porque quando ele foi tirado do campo de batalha, ele estava sangrando e ele morreu por perda de sangue. E os cachorros vieram e lamberam o seu sangue. E ele foi assim, ele não só morreu, mas assim ele foi julgado por Deus, pelas desonras que ele tinha trazido ao povo de Deus. Muito bem, vamos falar rapidamente sobre Elias, voltar a falar sobre Elias, porque Acabe morre, mas Elias ainda estava vivo quando isso aconteceu. Cerca de 2 anos depois da morte de Acabe, Deus levou Elias para o céu, milagrosamente. O final da vida de Elias é um final interessante. Deus avisa para ele que a sua vida e o seu ministério estavam prestes a chegar ao fim. E Elias vira para Eliseu, seu assistente, e diz: Eliseu, e muito em breve Deus vai me levar. O meu ministério está chegando ao fim. O que eu posso fazer por você, já que você me serviu por agora 7, 8 anos? E Eliseu falou: eu quero a porção dobrada da tua unção. A unção de Deus que está sobre a tua vida, eu quero ela sobre a minha, 2 vezes mais. Elias vira para ele e fala: você pediu uma coisa difícil, mas vai ser concedida se você me ver quando Deus me levar. Se você estiver comigo quando Deus me levar.
E durante 3 vezes Elias vai tentar escapar de Eliseu, mas não vai conseguir, porque Eliseu vai grudar nele. Estou contigo e não abro. No final das contas, eles estão caminhando no deserto e de repente, diz a palavra de Deus, versículo 11, 2 Reis 2:11, e assim foram andando e conversando, e de repente um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. Imaginem só, uma carruagem de fogo desce do céu e separa os dois. E enquanto Eliseu olhava para Elias, diz a palavra de Deus, Elias foi levado para o céu num redemoinho. Maneira bonita de ir para o céu, né? Enquanto ele subia, diz a palavra de Deus, que o seu manto, ele deixou cair o seu manto. Eliseu pegou o manto de Elias e vestiu. E ao vestir o manto de Elias, ele recebeu a unção dobrada. Aliás, algo interessante acontece aqui porque ele sai do deserto e volta para Israel, e ele tem que atravessar o Rio Jordão. E ele chega no Rio Jordão e fala, eu vou experimentar se esse negócio funcionou mesmo ou não. Vamos ver se deu certo ou não. E ele fala assim, que o Deus de Elias abra o Rio Jordão. E queridos, Deus abriu o Rio Jordão para um homem passar. Essa foi a segunda vez que o Rio Jordão foi aberto. A primeira vez, para que o povo de Israel passasse para a terra prometida. Eliseu teve o privilégio de abrir o Rio Jordão para passar sozinho. Uma passagem especial. E ele, de fato, agora vai ministrar pelos próximos 60 anos em Israel. Muito bem. Alguns rápidos pensamentos que eu quero mencionar aqui antes da gente avançar. 2 coisas em particular eu quero mencionar sobre Eliseu. Número 1, note que Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Essa passagem, volta aí a tela anterior, por gentileza. Essa passagem me faz lembrar de quando Jesus... Lembra que Jesus foi pescar, aliás, Pedro foi pescar e ele tinha terminado de pescar, estava voltando. Jesus entrou no barco dele e falou, olha, vai lá leva o barco mais para dentro do mar. E ele obedece e Jesus usa o barco de Pedro como um púlpito e prega dali. No final desse episódio ele vira para Pedro e fala, muito bem, agora vamos pescar. E Pedro resiste a princípio, mas Jesus não fica devendo nada a ninguém. Ele tinha usado esse barco e ele não queria usar de graça. E ele ele disse a Pedro que ele teria uma grande pesca, e de fato, Pedro lançou a sua rede em obediência à palavra de Deus e teve uma grande pesca. Queridos, Deus não fica devendo nada a ninguém. E aqui algo parecido aconteceu. Durante 8 ou 9 anos, Eliseu serviu a Elias. Acompanhou Elias aonde quer que foi. E a palavra diz que Eliseu foi o seu servo. É o termo que a Bíblia usa. Eliseu serviu a Elias. E no final da vida de Elias, Elias virou para Eliseu e falou, agora é hora de você receber pelos seus anos de serviço fiel. O que você quer receber? E Eliseu escolheu o salário dele, o prêmio dele. Eu quero unção dobrada. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se você servir a Deus, pode ter certeza que Deus vai te recompensar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Eu quero falar aos obreiros da igreja, você que assumiu um compromisso, seja ele qual for, ministrar as crianças, ajudar na produção, trabalhar com os jovens, trabalhar com as mulheres em Cristo, limpar a igreja, evangelizar, cantar no louvor, seja lá qual for o ministério ao qual você se dedicou, a manutenção do templo, pode ter certeza, Deus sabe o que você está fazendo e vai te recompensar. Ele também vai virar para você, como Jesus virou para Pedro, como Elias virou para Eliseu e perguntar, o que você quer receber? E Eliseu escolheu uma coisa difícil, uma coisa cara, o que me leva ao segundo pensamento que eu quero compartilhar com você. Queridos, eu estou convencido que as nossas necessidades Deus supre, e Ele supre de graça. Ele supre porque Ele é bom. Ele supre porque Ele é Pai. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, diz a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Saiba que o seu pão de cada dia, se você é filho de Deus, se você caminha com Deus, Deus vai suprir. Ele vai suprir de graça, Ele vai te dar o pão de cada dia. Mas às vezes a gente quer um pouquinho mais do que o pão de cada dia, não é assim? Quando a gente quer um pouquinho mais, a gente tem que pedir. Dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. Batei e a porta se abrirá. O pão ele dá de graça, mas o algo mais, a porção dobrada, a gente tem que pedir, a gente tem que buscar. E vai custar um pouco mais. O pão ele dá, a porção dobrada a gente tem que buscar. Eliseu buscou e recebeu. O manto de Eliseu conferiu a ele uma porção dobrada da unção de Elias. É interessante que Elias fez 14 milagres. A Bíblia conta de 14 milagres no ministério de Elias. A Bíblia conta de 28 milagres no ministério de Eliseu. Exatamente o dobro de milagres. O que ele pediu, ele recebeu. Vamos falar agora sobre o nosso terceiro personagem de hoje, Jezabel, a manipuladora. Em 1 Reis capítulo 21, vimos como a rainha Jezabel planejou a morte de Nabal e a toma da sua vinha. Vimos já isso, Nebote, a morte de Nebote e a toma de sua vinha. Com a morte do rei Acabe, lembra que Acabe morreu naquela batalha com a Síria, ela então, o filho dela com Acabe herdou o trono. O nome dele era Acasias. E Acasias foi um mau rei, ele não temeu a Deus e ele reinou por somente 2 anos. Ele foi mau e morreu prematuramente depois de ter reinado por apenas 2 anos. 2 Reis 22, versículos 51 e 53. O seu irmão mais novo, chamado Jorão, irmão de Acasias, reinou em seu lugar por agora 12 anos. Ele também foi um mau rei. 2 Reis, capítulo 3, versículo 4. Muito bem, então se você somar o reino de Jorão e o reino de Acasias, os filhos de Acabe com Jezabel, foi um reino de 14 anos. E durante esses 14 anos, Jezabel, ela era a rainha-mãe. Ela não era a autoridade direta do reino, porque ele tinha reis, mas os reis eram seus filhos. Então, por 14 anos, ela viveu no luxo e na boa vida. Rainha-mãe, tendo seus filhos como rei, manipulando os seus filhos e influenciando a nação. Mas Deus tinha usado Elias para profetizar que ela também teria uma morte cruel, por causa do seu paganismo, por causa da sua idolatria, por causa da sua crueldade, por causa da sua falta de integridade, ela também teria uma morte triste. Aliás, através de Elias, Deus disse assim: quando ela morrer, ela não vai ser nem enterrada. Os cães que lamberam o sangue de Acabe vão lamber o sangue dela também e comer a sua carne. Queridos, o que aconteceu é uma história triste, bem gráfica, e eu vou contá-la rapidinho, só de passagem. Deus levantou um profeta, o profeta Eliseu, para ungir Jeú. E Jeú, então, se rebelou contra Jorão, o filho de Acabe e de Jezabel, e matou Jorão. Depois de matar o rei Jorão, Jeú foi ao palácio. Mas antes dele chegar ao palácio, a notícia da vinda dele chegou aos ouvidos de Jezabel. E diz a palavra de Deus que ela se emperequetou. Não é a palavra que a Bíblia usa, mas a Bíblia diz que ela botou as suas joias, se vestiu e botou maquiagem, a Bíblia conta. Aparentemente a intenção dela era seduzir Jeú. Ela tinha se acostumado a manipular. E ela então tinha a intenção de seduzir esse novo rei de Israel que tinha acabado de matar o seu filho.
Mas ao chegar ao palácio, ela viu que Jeú não ia ser seduzido nem manipulado. Pelo contrário, Jeú disse assim: quem está do meu lado? E é interessante que a Bíblia conta que Jezabel ela estava no segundo andar do palácio e Jeú lá de baixo, lá vamos dizer assim, do estacionamento. Ele saiu da carroça e lá de baixo ele gritou: quem está do meu lado aí no palácio? E dois servos do palácio, da janela falaram: nós estamos do seu lado, rei Jeú. E Jeú falou: então joga Jezabel daí de cima. Mostra a sua lealdade. E assim foi. Esses dois empregados jogaram Jezabel lá de cima e ela caiu e morreu na queda. Os cavalos que estavam ali no estacionamento, vamos dizer assim, que estavam ali embaixo ao pé do palácio, provavelmente assustados com a queda, com o barulho, com os gritos, se assustaram e correram e atropelaram ela, destraçando o seu corpo. Jeú, depois dessa batalha toda, de ter matado o ex-rei Jorão e tudo mais, e ter tomado posse do reino, decidiu ir ao refeitório e jantar. Enquanto ele estava jantando, ele sentiu um pouquinho de remorso pela morte de Jezabel. E ele virou para um dos seus servos e falou assim: olha, vai lá fora e enterra o corpo dessa bruxa. Afinal de contas, ela era uma rainha, então, por respeito ao cargo que ela ocupava, vamos enterrá-la. O empregado foi lá fora para enterrar o corpo dela, mas chegando lá não encontrou. Cachorros tinham não só lambido o sangue do corpo dela, mas tinham comido a carne do sangue, e só tinha sobrado os ossos. Exatamente como Elias tinha profetizado há 14 anos atrás. 14 anos atrás, Elias tinha dito que exatamente isso aconteceria, e exatamente isso aconteceu. Não por operação humana ou por manipulação, mas por ação divina. E assim Jezabel foi morta. Encerramos a nossa história de hoje, queridos, considerando a vida dessas três pessoas: Elias, Acabe e Jezabel. Um deles, Elias, seguiu a vontade de Deus. Teve um encontro com Deus na caverna e caminhou em fé, ousadamente. Dois outros seguiram as suas próprias vontades. Acabe, querendo poder e prazer. Jezabel, querendo luxo e conforto. Provérbios 14, versículo 12 diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Elias escolheu um caminho, Jezabel e Acabe escolheram o outro. Entenda que caminhos diferentes levam a destinos diferentes. Por isso, escolha com cuidado o caminho que você caminha. Põe-se de pé comigo. O poema que lemos no princípio dessa mensagem termina com essas palavras: duas estradas bifurcavam numa árvore. Eu trilhei a menos percorrida, e isso fez toda a diferença. Que estrada você vai percorrer hoje? Qual a sua escolha? O que você vai fazer? Feche os seus olhos comigo e oremos. Querido Deus e Pai, nesta tarde, a mensagem da Tua Palavra nos traz a uma bifurcação na estrada, uma escolha a ser feita. Escolheremos o caminho de Acabe, de Jezabel, da multidão, o caminho dos prazeres e da vontade própria, ou renunciaremos a nós mesmos e escolheremos o caminho de Deus. Fazer a vontade de Deus, cumprir a nossa missão, alcançar o nosso destino. Ajuda-nos hoje, Pai, a fazermos uma decisão. Ajuda-nos hoje a escolher a vontade de Deus e não a nossa. Enquanto você ora,
Eu pergunto, há alguém aqui hoje que sente o toque do Espírito Santo e a chamada de Deus para a sua vida e que hoje decide negar-se a si mesmo e escolher a vontade de Deus? Deus te trouxe aqui para fazer uma decisão. Deus te chamou a este lugar para que você fizesse uma decisão e escolhesse Ele, o seu caminho e a sua vontade. Eu quero te convidar a fazer essa decisão hoje. Se hoje Deus te toca e se hoje você ouve a sua voz, está pronto a fazer essa decisão, eu te convido a levantar a sua mão direita bem alto. Eu quero orar por você e confirmar com você a sua decisão de servir a Jesus. Quem é a primeira pessoa que hoje aceita esse desafio e entrega a sua vida a Deus? Talvez você tenha contemplado essa bifurcação há algum tempo, mas ainda não decidiu. Hoje, Deus te dá a chance de decidir. Talvez você já iniciou o passo na estrada errada e hoje o Espírito Santo diz, você ainda tem chance de voltar. Mas lembre-se que um caminho leva a outro. E se você persistir no seu caminho, vai ficar longe demais e você não vai conseguir voltar. Hoje, antes que seja tarde demais, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Alguém hoje faz essa decisão? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de entregar a nossa vida a Ti. Obrigado pela chamada do Teu Espírito Santo, pela Tua voz, pela Tua palavra, pelo exemplo de Elias. A palavra foi pregada, a oportunidade foi dada. Eu Te entrego agora cada vida e cada coração. Espírito Santo, toque e ministra em nome de Jesus. Amém.